Rádio Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Nós estamos neste momento recebendo em nossos estúdios o professor Luiz Gonzaga. Ele é capelinense da região da Prata e reside atualmente lá no estado do Paraná, onde lecionou em várias universidades. Inclusive, atualmente é professor do Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, que está em Guarapuava. Professor Luiz Gonzaga, seja bem-vindo, boa tarde, muito obrigado pela presença. Jailson e ouvintes da Aranãs, eu que agradeço o convite para essa interação. Um grande abraço a todo o povo de Capelinha e região. Sei que a Aranãs é uma rádio formadora de opinião e acho muito interessante esse bate-papo que teremos aqui hoje. Se apresente aí, fale um pouquinho para os nossos ouvintes das suas origens, né, e também da sua formação, professor. Eu costumo dizer que eu sou um capeliense, né, embora tenha nascido no Ribeirão da Prata. Minha mãe é a Corina Macedo, conhecida como Corina do Mercado, a quem a gente deve todo a nossa existência, né? E a nossa formação de berço, né? Corina Macedo foi cozinheira ali no mercado por muitos e muitos anos. Eu trabalhei aqui na minha infância, né? Desde engraxate, vendedor de picolé, quebrador de pedra para construir o Hotel Cascata. Olha que legal. Até me tornar funcionário da Autopeça Neves e Filhos, do Toninho Neves, Toninho vulgo Mãezena, né? Que foi para nós uma referência de formação de pessoas também. E daí, Colégio Agrotécnico, São João Evangelista, eu fui o mobilizador da primeira turma, né, que foi para São João, né, eu, Ataíde, João de Deus, um time aí. E eles ficaram aqui depois do Colégio Agrícola. Eu vim, fiquei 6 meses. Trabalhei com 2 pessoas que me ajudaram muito na minha formação, foi 6 meses só. Mas o João Carlos, né, o Juquita, né, e o João Joca, né, um deles professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o outro médico em Belo Horizonte, trabalhei com eles. Mas meu sonho era fazer uma faculdade. E por meio de um parente, né, que já morava em Maringá, era professor na Universidade Estadual de Maringá, numa certa feita, ele vindo de férias, me convidou para ir trabalhar com ele lá na universidade. E por lá eu fui em 86 e já vai o quê? Mais de 35 anos. Eu sou um paranaense por adoção e um capeliense nativo. Venho aqui, sabe, 2 vezes por ano, sempre. E qual que é a área de atuação lá, lecionando nessas faculdades, tanto só que você passou como atualmente? Bom, a minha formação, além do ensino médio técnico em agropecuária, eu sou zootecnista, né? Para quem não sabe, o zootecnista é o profissional da produção animal. Nós trabalhamos com nutrição animal, melhoramento genético e gestão de empresas do agronegócio. Tá? No Paraná, eu sou professor universitário de uma universidade pública, né? Eu defendo o ensino público gratuito de qualidade, mas trabalhei muito tempo numa universidade privada também, né? Mais de uma, né? Trabalhei na Unicesumar, trabalhei na UniOeste, lá em Presidente Prudente, onde meu irmão mora, inclusive está aqui comigo, Isaías Macedo. E fora da universidade, eu trabalho com consultoria, né, com pequenos agricultores, né, e pequenas agricultoras. Eu reforço sempre a questão da agricultora ou da produtora rural, porque para nós lá a mulher tem um papel muito importante no resultado da pequena propriedade. Assim como o homem, a mulher ela é também uma empreendedora e ela faz, né, acontecer os resultados que garante a permanência do homem e da mulher no campo. Professor Luiz Gonzaga, o senhor trabalha em uma região muito próspera. A gente sabe que o Paraná tem uma produção muito grande, todo aquele trecho ali, Paraná, Mato Grosso, e a gente sabe que eles conseguem, eles alcançam resultados fantásticos, às vezes até em pequenos espaços de terra. O que o senhor vê lá e com o conhecimento que tem na nossa região, o senhor vê que poderia mudar aqui, que poderia garantir uma produção com mais qualidade e com maior volume?
Desde que eu cheguei no Paraná, algo que me incomodou muito positivamente foi a prática do associativismo, né, a prática do cooperativismo. Talvez, ou melhor, com certeza foi influência da colonização, né? Claro, nós sabemos que o mineiro, o baiano, o paulista, tem uma influência muito grande na formação do norte do Paraná. Maringá, Londrina, Umuarama, Paranavaí, toda Porecatu, onde tem muito mineiro, né? Mas a influência também dos povos europeus, os italianos, os espanhóis, os japoneses, né? São comunidades muito fortes no norte do Paraná. Então, esse pessoal tem como premissa básica o associativismo. Os japoneses, talvez pela própria questão da origem, da guerra, do pós-guerra, eles tiveram que se juntar, se unir para poder superar, né, o pós-bomba atômica. Os italianos, os espanhóis, portugueses, eles têm uma característica de propriedade rural muito parecida com a nossa. Pequenas propriedades e, em função disso, eles trouxeram esse modelo de participação, né, e fizeram do norte do Paraná uma das regiões mais prósperas do Brasil, né, e não é só monocultura. Às vezes as pessoas pensam que o norte do Paraná é só soja e trigo, né, e milho. Não. Se produz de tudo, desde olerícolas, hortaliças, frutas, né, e as grandes culturas. Mas a agricultura familiar é quem põe o alimento na mesa de cada um, e isso é muito forte lá. Tá? E talvez a principal diferença, respondendo diretamente, essa capacidade que eles têm de se organizar em grupos para obter um resultado. Não serem ilha. Não, não são isolados, tem as exceções, claro, né? Eu costumo dizer assim, nós brasileiros, e por que não mineiros, né, nós temos uma facilidade muito grande para nos organizarmos, cotizarmos, para fazer uma festa, uma quermesse, uma novena, não importa, né? Falou que é para se organizar para uma festa, rapidinho, usando um termo popular, faz uma vaquinha, ou se é para ir para a praia, o pessoal se organiza numa excursão, para ir para um evento religioso, né? Então, essa cultura de se organizar, né, o pessoal trouxe para dentro da porteira, Uhum. né? Porque para concorrer e para produzir o alimento que o Brasil e o mundo precisa, ou se associa, ou, né, tem que vender a propriedade rural e vir para a cidade, que nem sempre, ou melhor, a cidade na maioria das vezes é o pior espaço para o agricultor. O homem do campo é um peixe fora d'água dentro da cidade. Se ele tivesse, Jailson e ouvintes, se nós, na década de 80, 90, Capelinha e região, nós tivéssemos um bom trabalho de orientação naquela época, muitos agricultores não teriam vendido as suas terras e migrado para a cidade para cortar eucalipto de machado, empregar a sua tropa, né? Eu lembro que a empresa comprava as terras e gerava emprego para a família e para os burros e mulas e cavalos, que eram os transportadores de madeira, Uhum. né? Se tivesse uma boa orientação, essas pessoas teriam fincado, né, a raiz lá. Hoje nós temos o processo inverso, inclusive no Paraná, né, o êxodo urbano. Pessoas conscientes estão voltando para a zona rural, porque a qualidade de vida e a renda, porque sem dinheiro, né, não se vive, né? Uhum. A renda na propriedade rural hoje, quando bem conduzida, ela é muito maior do que aquela que a maioria das pessoas que largou a roça e veio para a cidade. Sem contar a questão da violência e outros. Sim, sim. Professor, com a sua experiência, o senhor acha que nós levamos vantagem no que se tange ao clima? Porque a gente sabe que o Paraná ele acaba tendo o período da geada, o período mais frio e tal, e a gente não tem muitas vezes esse frio tão castigante. Nós levamos vantagem no fator clima? A questão climática, ela é uma variável no mundo inteiro, né? Você pegar o pessoal do Oriente Médio,
né? Israel, por exemplo, né? O pessoal cita como exemplo de referência mundial na produção de alimentos em áreas inóspitas, em áreas ruins, que é pedra, que não produziria nada, eles conseguem produzir alimentos. Então a tecnologia está aí para produzir alimento em Capelinha, região, ou produzir naquelas regiões que as condições são piores possível. Mas para isso tem que acessar a tecnologia, equipamentos, né, sementes diferentes. E isso custa caro. Lamentavelmente, no Brasil, o custo da tecnologia para o agricultor familiar é muito alto. E para ter acesso a essas tecnologias, só se juntando. A hora que se junta, né, consegue comprar um equipamento que atende 10 famílias, né, e viabiliza a vida dessas famílias. Você quer um Uhum. exemplo prático? A indústria do consumismo, do trator, da máquina é tão forte que muitas vezes você tem um pequeno agricultor, ele tem 10 vaquinhas, tem lá 2, 3 alqueires de terra, mas em vez de investir na adubação da pastagem, num sistema de alimentação melhor, uma capineira adubada, né? Uma ordenha mecanizada para reduzir o trabalho, o sofrimento, afinal, tirar leite é de domingo a domingo. Ele vai e compra um trator, muitas vezes um trator usado de 30, 40, 50 mil reais, 15 mil reais. O sonho dele é ter um trator. Sendo Uhum. que ele poderia perfeitamente resolver todo o transporte dentro do sítio com um cavalo e uma carroça. Falei, pô, mas professor, tá falando de cavalo em carroça em pleno 2022? Sim, nós temos várias propriedades no Paraná que o pessoal usa a tração animal para poder levar a ração, para poder fazer a limpeza do curral, para buscar o capim lá na capineira, para pegar a limpeza, para levar o saco de adubo. Não se usa trator, porque ele pega aqueles 20, 30 mil reais do trator e compra uma vaca melhor. E a vaca produz 6, 8, 10 mil litros de leite no ano. Aqui para nós, em função das condições, uma vaca mestiça vai produzir aí 10, 15 litros de leite por dia durante 300 dias. Então, o que é melhor? É pegar 20 mil reais que está num trator velho, que fica quebrando e dando manutenção e tirando o trabalhador da roça para vir comprar peça na cidade. Não é melhor pegar esses 20 mil reais e comprar 3 a 4 vacas leiteiras e colocá-las para produzir leite? Uhum. Então, a indústria do consumismo nos induz a tomar algumas atitudes que inviabiliza a propriedade rural. Estou dando esse exemplo, Sim. né? Hoje eles estão usando muito a moto, né? A força da moto na zona, no meio rural. Parece que começou a tramitar agora até um projeto proibindo o uso do animal justamente para carroça. Parece que Belo Horizonte, o pessoal já está trabalhando isso aí. Nós sabemos que para a construção da Pampulha, Juscelino contratou não sei quantos mil carroceiros na época, foi uma das coisas que contribuiu muito para o progresso. Mas assim, a coisa vai mudando de tempo em tempo. Antigamente a gente via o sujeito em cima de um cavalo tocando gado, hoje ele toca de moto, né? Sim, mas o que eu vejo é esse tipo de legislação não vai avante, né? Por quê? Porque está na natureza do produtor rural usar o animal, né, no trabalho. O que a lei está proibindo cada vez mais é a questão dos maus tratos dos animais. Então, Uhum, a lei do bem-estar animal, uma lei federal, exige que o animal, né, seja bem cuidado, uhum, né? Mas isso não implica. Vamos pegar Santa Catarina, né? Santa Catarina, para mim, inclusive superior ao Paraná nesse conceito da agricultura familiar, é um baita exemplo do uso de produção de energia elétrica à base da mina d'água, produção de energia solar, uso dos animais para transportar, né, os alimentos, o que se produz, o adubo, a se colheita. usa muito? Muito, muito. Santa Catarina produz, as pequenas propriedades, muita uva, né? E colhe-se a uva, você não vê trator, né, andando naqueles parreirais, né? O pessoal usa tração animal. Aliás, existe animais especializados em puxar eh, animais de tração, né? Animais mais pesados e tudo mais. Dá um exemplo: Nova Esperança, noroeste do Paraná, capital do bicho da seda do Brasil.
né? Os pequenos produtores, 3, 4 alqueires, produzem a moreira para alimentar, né, a lagarta, que vai formar o casulo, e o casulo que vira a seda da roupa que se usa na indústria mundial. Esse pessoal todo dia tem que ir na lavoura de amoreira, colher as ramas, trazer para os canteiros, né, onde estão as lagartas, alimentá-las, tá? Retirar aquelas galhadas que já foram utilizadas, leva para a lavoura para funcionar como adubo. Essa galhada apodrece e vira matéria orgânica, ele economiza ureia, né? Então, assim, tração animal. Porque se ele for rodar com diesel a 5,20, para nós lá o diesel é 5,15, 5,20, R$ 6 aqui, parece, ou 5,50, ele não paga a conta. Uhum. Então, a gente tem que usar, o pessoal fala muito em sustentabilidade, né? Mas colocar a sustentabilidade na prática, né, implica em usar os recursos que tem dentro do sítio e usar o mínimo possível aquilo que está fora do sítio, tá? Porque tudo que está fora do sítio custa mais caro. Uhum. Um problema que tem afetado muito os produtores é a mão de obra. Hoje a gente nota que muita gente querendo ir para a cidade, quando você perde às vezes um caseiro, um trabalhador na roça, acaba tendo dificuldade para arrumar outro. Será que isso vai ser uma profissão, uma das profissões extintas? Eu diria assim, esse não é um problema de Capelinha e região, de Minas Gerais, é um problema nacional. O que eu vou falar agora não é fato, é uma opinião que eu tenho. Eu falo sempre para meus alunos, se você fizer uma reunião na cidade, convidar os desempregados que realmente queiram trabalhar, que são pessoas que têm no trabalho, né, a força para pôr o pão dentro de casa. Se você fizer um trabalho de conscientização de que trabalhar na zona rural, né, é muito mais viável em termos econômicos, em termos dele poder comprar o seu carro, dele comprar a sua moto, dele inclusive construir na cidade. Eu conheço muitos, Jailson e ouvintes, eu conheço vários pequenos agricultores do Paraná que moram no sítio com conforto excelente, casas de boa qualidade e tem apartamentos, né, na cidade que gera renda. Ele é dono de apartamento ou de casa na cidade, ele aluga, recebe lá R$ 800, 1.000, 1.500 de aluguel. E de onde saiu esse dinheiro? Do sítio. Então, se você pegar hoje um cidadão que trabalha, vamos dizer aqui, nos serviços gerais em Capelinha e região, digamos que ele ganha aí um salário e meio, 2 salários, vamos pôr 2 salários, né? Esse indivíduo, e digamos que a mulher ganhe também, né, esses 2 salários, 4 salários de renda, R$ 4.000 bruto, líquido vai dar uns R$ 3.000. Com R$ 3.000 ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar a água, ele tem que pagar a luz, ele tem que, a cada vez que ele sai do serviço, tem a influência do meio, ele passa no boteco, já toma uma cachaça, já quer levar a Coca-Cola para o filho ou qualquer outro refrigerante. Ele liga a televisão, o supermercado está fazendo uma promoção, a mulher ou o homem que está dentro de casa já para tudo e quer ir lá comprar aquele produto da promoção e aí já traz outras coisas que não precisa. Por quê? Porque ele está no meio urbano e com 3 salários. Se ele está na zona rural, via de regra, ele não paga aluguel, então, vamos dizer, digamos que ele pague R$ 400 de cidade, não sei em Capelinha como é, mas 400, R$ 500 de uma casinha simples, ele já tem R$ 500 de economia. Digamos que ele pague aqui 80, R$ 100 de energia elétrica e mais uns 60, 80 de água. Lá no sítio ele já tem esses R$ 200 de economia, mais o aluguel 700. Tá? Aí lá no sítio, se ele for um trabalhador comprometido, ele produz o pé de alface, né, que custa hoje R$ 2, R$ 3 um pé de alface. Ele produz, né, o ovo, ele produz a fruta, a laranja, né? E quando ele faz essa contabilidade, no final do ano sobra dinheiro para ele. E na cidade ele fica devendo o empréstimo.
tá? Então, falta um trabalho de conscientização, por exemplo. Eu acho que a igreja pode fazer esse trabalho, os diferentes segmentos, as associações, os clubes de serviço, um Lions Club, um Rotary Club, a associação comercial local, né, a Federação da Agricultura, o próprio sindicato, né, o sindicato rural patronal e o sindicato rural dos trabalhadores, são dois, né, eles podem se unir e mostrar para o cidadão que está na cidade que a opção por trabalhar na roça, ela é muito mais digna, né? Tanto ela é mais digna e quanto ela é muito mais rentável. Ele pode fazer um planejamento que no final do ano, né, além dos benefícios da lei, de ser registrado e tudo mais, que hoje dificilmente um empresário rural não deixa de registrar, ele sabe que ele vai ter uma sobra para comprar uma geladeira nova, comprar uma moto, enfim. Falta conscientização, fala-se em 14, 15 milhões de desempregados, tá? Mas também falta pessoas que exerçam esse papel influenciador para convencer o cidadão que está sofrendo na cidade, porque está sofrendo na cidade, morando mal, comendo mal, certo? Enquanto no campo tem muita gente querendo investir, muitos empresários urbanos que querem investir e não investe porque não tem mão de obra. Não é que não tem, porque a mão de obra existente não está disponível para assumir. Então você tocou num assunto extremamente importante, mas que, na minha opinião, passa pela necessidade da sociedade civil organizada conscientizar, fazer reuniões na cidade, né? Em vez do pessoal ir trabalhar cortando cana em Ribeirão Preto, ir fazer calçado em Nova Serrana, esse pessoal tem que estar aqui. Aqui, eu vejo o Capelinho, eu venho 2 vezes por ano aqui, tem um potencial imenso de investidores. E o indivíduo também não precisa ser empregado a vida inteira. Você quer um exemplo nosso lá, que eu admiro muito? É muitos pequenos agricultores que, além de tocar a terra dele, ele arrenda daquele vizinho que resolveu ir para a cidade. Uhum, Ele arrenda e depois ele compra. uhum. E ele é pequeno agricultor. E quer mais ainda? Eu conheço várias pessoas que nasceu na cidade, pessoas que não são ricas, que às vezes, mas para quem tem dinheiro é fácil. Não, para quem tem coragem, para quem tem treinamento, conhecimento, e aí tem que ir em busca do conhecimento, né, é menos difícil. Esse indivíduo que nasceu na cidade, ele está arrendando terras hoje, arrenda um alqueire de terra, arrenda 1 hectare. 1 hectare, eu conheço alguns jovens que arrendam 1 hectare, montam uma estufa de produção de pimentão. Ou pega um alqueire e vai produzir hortaliças. Tá? Esse indivíduo não nasceu na roça, mas ele percebeu que lá a renda é muito maior, o custo, né, de vida é muito menor. E ele vai para a roça, enquanto aquele que é roceiro nato vem aventurar na cidade, vem sofrer na cidade, né? Então, fica a minha sugestão para a sociedade civil, né, de Capelinha e região, Veredinha, Turmalina, Minas Novas, Situbinha, Angelândia, Água Boa. Comece a refletir sobre isso. Fazer algumas campanhas de conscientização de que é muito mais produtivo e muito mais sadio para o homem e para a mulher, né, morar na roça, trabalhar na roça, viver na roça. Até porque hoje roça tem internet, Tem tudo. não tem, Tem luxo. não tem estrada que, Uhum. se choveu não vai mais, né? Uhum. O indivíduo está integrado ao mundo. É Ah, verdade. meus filhos, como é que faz para estudar? Meu amigo, nós estamos saindo de uma pandemia, não saímos ainda, é bom que se diga, mas nós estamos saindo de uma pandemia que ensinou muito, né? O conhecimento está disponível aí nas redes sociais, a gente só tem que saber filtrar. Então, falar que não vai para a roça porque tem um filho de 14 anos que precisa estudar, isso na minha época, década de 80, ainda era aceitável. Mas hoje não. Hoje o jovem, né, de 14, 15 anos não pode ser empecilho para o pai e a mãe
assumir uma propriedade rural. E o empresário, o dono do sítio também, o dono da fazenda, por exemplo, ele tem que estar consciente, né, na minha opinião, que ele tem que ter uma via de mão dupla. Os dois ganham. Aquela coisa de é meu peão, é meu capataz, né? E se ele não desenvolver, eu pagando salário para ele, tá bom? Não. Tem que ver ele crescer, tem que investir, ó, meu amigo. Você tem um salário e meio fixo, mas se a vaca tem 15 vacas, se não der uma mastite, se a vaca aumentar a produção de leite, se o bezerro que nascer não morrer e tudo mais, final do ano você tem um 14º salário. O que é hoje um salário é R$ 1.100, vai para 1.212, salvo engano. O que é R$ 1.100 para um produtor, um fazendeiro que tem lá 50, 60 vacas, isso não é fazenda, mas tudo bem, para ele dar mais para um produtor, para um empregado que cuidou bem da propriedade. É insignificante. É verdade. Um bezerro que se perde, né? Eu trabalho assim, eu presto consultoria para pequenos produtores. E eu estabeleço, olha, trabalho muito com ovelhas lá no Paraná. Olha, é o seguinte, se a mortalidade for até 5%, tá? Você tem o 14º. Se morreu um a mais, você deixou de ganhar o 14º. Tem uma ovelha parindo ou uma vaca parindo 1h da manhã, né? O funcionário, a esposa, tá lá cuidando. Por quê? Porque ele sabe, eu estou dando um exemplo do 14º, mas tem gente que ganha quase que o dobro do salário. Então o empresário rural também tem que valorizar essa mão de obra, né? Aqui é FAENG, né? Sim. A Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, ela tem dinheiro federal para isso, porque todo produtor, quando vende um pé de alface, vende um saco de feijão, vende um saco de café, ele paga impostos e a lei determina que parte desse imposto tem que voltar em cursos, em treinamento para o trabalhador rural. Então, a FAENG não está fazendo favor para ninguém. Ela tem que cumprir a lei, né? Fazendo o quê? Trazendo cursos de empreendedor rural, confeiteiro, queijeiro, né? Falar no queijo, né? Eu já falei disso com você no particular. Quanto que eu vejo em Capelinha e região a necessidade do pessoal colocar rótulo nos produtos. Na farinha, no queijo, no abacaxi, transformar isso em negócio. E assim vai. Nós temos, Capelinha e região tem um potencial muito grande, um povo muito trabalhador, né? Um povo que sai daqui para trabalhar fora, sendo que o serviço está aqui. É verdade. É uma ilusão achar que vai ganhar mais lá fora, certo? O que ele ganha mais lá fora, ele gasta só de passagem para vir matando a saudade. Ô, gente, a sequência, a segunda parte dessa entrevista, você acompanha amanhã às 4h20 aqui no Tarde Legal. Rádio Aranã.